Na justiça ainda lutando ainda, mas já foi operada já. O senhor também? Pois não. Meu caso é Qual é o teu nome? Gilson Mota. Meu caso é semelhante ao do amigo aqui, sendo que o meu é cardíaco. Eu precisava colocar um stent e nessa hora fatal me foi negado o direito, né? Eu fiquei nos corredores de hospitais. Assistência médica eu teria, estadia no hospital eu teria, só não teria direito à prótese, no caso o stent. E qual foi o teu plano? É Golden Cross. Quando me apareceu a doutora aqui presente, Renê, e foi o caminho, né? Abriu as portas e eu consegui. Tudo que eu queria. Tem problemas com a Golden Cross, né, rapaz? É uma coisa impressionante. Doutor Fernando, o senhor tinha a palavra no final do bloco passado. Eu gostaria de dizer o seguinte, até hoje nós estamos há 2 anos com esse plano de saúde da OAB, o OAB Saúde 24 horas, em todo o Brasil. Ele foi criado exatamente a partir de uma decisão do Conselho Federal para atender os 500 mil advogados no Brasil, que, somados às suas famílias, nós somos hoje mais do que a população do Recife. Somos mais de 2 milhões e 500 mil advogados no Brasil inteiro com as respectivas famílias. Pois bem, até hoje, 2 anos, nós nunca tivemos um problema. Aliás, para não dizer que não tivemos um problema, mas não a nível de PROCON, nada disso. Um advogado, um colega, ele entrou no plano, ele preenche uma ficha dizendo o que é que ele tem, se tem alguma doença pré-existente, e ele colocou que não tinha nada, não tinha nenhuma doença. Acontece que 2 semanas depois, esse colega, ele foi internado no UTI. E aí vem a autorização, o pedido de autorização do hospital para saber se ele continua, se ele vai poder fazer a cirurgia, o que for, não é? E nós então vamos examinar a ficha dele, essa coisa para saber. E na verdade ele estava irregular. Mas nós decidimos agir diferente. Nós agimos exatamente diferente de tudo que tem acontecido até hoje. Vocês atenderam? Nós atendemos, chamamos a família, conversamos com a família e mostramos à família que aquela situação dele era irregular, mas a família entendeu, fizemos um acordo, não é? Fizemos um acordo e está sendo pago, não é, ao plano o que ele não tinha direito. Por que é que nós fizemos isso? Porque eu entendo que o mais importante é a vida. O mais importante é você proteger o ser humano, a pessoa, e não por uma questão qualquer, não é, você discutir valores, isso ou aquilo. Por que ele estava irregular? Doutora Renê. Eu gostaria de saber por que ele estava irregular. Porque ele tinha problemas de saúde, cardíacos, etc. E ele na ficha, quando a gente precisa tomar conhecimento, não é, até para você dimensionar o tipo do plano, ele negou todas as informações. Eu vou aproveitar e fazer já um... Assim, nós não íamos impedir que ele fizesse o plano. Agora, a pessoa tem que dizer quando tudo bem. O que é que ela tem, o que é que toma algum remédio de modo contínuo, etc. Tudo bem, eu vou fazer já uma crítica ao plano da OAB, que você está dizendo que em 2 anos nunca teve nenhuma reclamação. Não. Pelo menos eu acredito que a senhora aqui presente nunca nos procurou para fazer... Não, mas eu vou contar um fato, que eu acho, não sei se a pessoa procurou vocês, eu acredito que não. Quem nos procura, nós atendemos da melhor maneira. Essa pessoa foi o seguinte, um advogado já idoso, aposentado e doente. Mas o produto, inclusive uma cliente minha que vende o produto, ela perguntando se eu conhecia algum advogado que quisesse fazer o plano, ela então disse, deixa eu ler o contrato. Tem limite de prazo para UTI, diz assim que não tem limite de idade para o advogado. Eu digo, fantástico. O advogado como titular não tem limite de idade. Agora, esse advogado... estava vivo, portanto, estava no prazo do limite de idade, não tinha limite de idade. Mas era uma pessoa doente. E por já ser bastante doente, ele não podia entrar. Ora, se não tem limite de idade, eu não posso fazer uma exclusão de doença. Ele é advogado, ele continua vivo, tá certo? Então, ele não pode ser excluído, ele é advogado. Aí eu acredito até que essa pessoa procurou para se associar, mas já estava no clube dos excluídos. Por isso que o senhor não recebeu a reclamação, porque eu acho que ele não entrou, entendeu? Não. Então eu queria fazer uma crítica em relação a isso, que eu acho que pode ser construtiva. Ora, se existe a quantidade de advogados no Brasil maior do que a população de Pernambuco, de Recife, então é possível que advogados jovens contribuam para que esse paciente Um comentário aqui, cidadão. Pois não, como é? Está no clube do funeral. Pois não, doutor Fernando. Eu quero dizer o seguinte, veja bem, o nosso plano ele se diferencia exatamente por isso, porque ele é dirigido para o advogado, não é? Ele procura exatamente, ele não é um plano de mercado, ele não está competindo, ele não está
competindo com os outros planos. Nós nos voltamos para o advogado. Pois não. E por isso que nós não temos assim limite de idade para o ingresso do bem, mas advogado. Vamos desparticularizar essa questão. Mas Vamos ampliar mais. Deputado, pois não. É preciso que o telespectador saiba o seguinte, que o que ele falou em relação à AB, já existem 18 milhões de pessoas no Brasil atendidas por planos de corporações. São grandes empresas, são organizações profissionais, como no caso a própria OAB, que congregam categorias. Esses planos, eles têm dado melhor resultado, efetivamente, que os planos privados. Muitas vezes, não só de seguradoras, mas também das chamadas empresas de medicina de grupos. Por favor, quando se assina um contrato com uma empresa, qual foi a empresa que você teve problema? Sul-América. Sul-América. Quando se assina um contrato com a Sul-América, não se tem uma série de exclusões de itens e mesmo assim a pessoa assina, né? Aí não estaria justificando, por exemplo, o que bate muito o doutor Tibério? Não, eu acho que sim. Eu acho que, em princípio, nós temos um princípio na Constituição que todos devem conhecer a lei e o contrato obriga as partes. Agora, a verdade, Pedro Paulo, é que isso não se dá na prática. Quando a gente está em casa vendo a televisão, você que está aí vendo a televisão, quantas vezes você não entra no ar? Esse plano é o melhor que tem, durma tranquilo, não tenha dor de cabeça, não tenha arranca o dente, está tudo ótimo. Nós dispensamos a carência. Eu acho que, eu não sou contra, por exemplo, que se estabeleça uma carência. Agora, você é instado, você é procurado pelo vendedor, dispensa a tua carência e depois diz, na hora que você vai precisar, e diz, não, agora tinha uma carência, uma doença pré-existente, enfim, tinha um escambau e, na verdade, você é iludido como consumidor. O que nós entendemos é que esses planos têm que ser imediatamente regulamentados. Quer dizer, a sociedade não pode mais admitir. Doutor Tibério vai me ouvir um minutinho, ele fica muito ansioso quando eu falo. É uma ansiedade enorme, doutor Tibério, mas ele tem que me ouvir. Mas ele já pegou o microfone 3 vezes. Nada. Coitado. O problema é o seguinte, eu entendo a posição dele, a posição constrangedora de defender esses lobbies. Mas a verdade que nós temos que analisar é que essas empresas precisam ser objeto de uma fiscalização do Estado. Ora, se tudo é fiscalizado, por que não fiscaliza as empresas seguradoras ou as empresas de medicina de grupo? Fiscalização através de lei. E essa lei tem que ser aprovada no Congresso Nacional. A palavra não deixa mais a ninguém falar. O senhor já tem a palavra, fala, doutor Tibério. Olha, Pedro Henrique, eu gostaria de dizer para você. Doutor Tibério, para falar agora vai ser sob intervenção. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: eu sou diretor de um plano de saúde e com muita honra, porque eu acho que eu, como diretor de um plano de saúde, presto uma assistência médica excepcional aos meus associados. Eu acho que nós, diretores de plano de saúde, não somos marginais como você está querendo colocar. Não faço nenhuma restrição a isso, não, mas se coloca como se fosse. Eu queria dizer para vocês o seguinte: nós somos responsáveis, nós temos um contrato juridicamente perfeito, que seguimos o contrato. Queria dizer para vocês o seguinte, que as exclusões existem para poder dar condições às pessoas de baixa renda poder ter acesso. Quero dizer para vocês o seguinte... Eu não faço nenhuma restrição de ordem pessoal do doutor Tibério, nem a ninguém. Não falei. A questão é uma questão do ponto de vista contratual. Nós não podemos aceitar a prática de não querer se atender integralmente aí não dá, Pedro. Os portadores de doenças. Não dei um pio quando você estava falando. Não lhe interrompi. Veja, o que eu digo para você é o seguinte, veja, a carência que existe, que é tão mal falada, a carência, por um motivo muito simples. A pessoa não tem obrigatoriedade em pagar. Se não tiver a carência, ele paga hoje, no dia seguinte vai fazer uma cesariana ou uma cirurgia de vesícula, no dia seguinte deixa de pagar e ninguém obriga ele a pagar. A carência é exatamente para isso. Então, se não houver a carência, não existiria planos de saúde. Todos entrariam em falência. Porque a pessoa não tem obrigação de pagar. Não é imposto. E a doença governo, pré-existente? O que é que você me diz de alguém que pagou um plano de saúde 8 anos, como aconteceu dias atrás aqui no Recife, descobriu-se um cálculo na vesícula e disse que era uma doença pré-existente? Pedro Henrique, você está particularizando, Pedro Henrique. Você está generalizando, você está particularizando. Aí é difícil de... Você tira o raciocínio, ele está falando, você tira o raciocínio, fica difícil. Bom, vamos abrir aqui a temporada de perguntas, então. O pessoal de casa, 439-2206. O pessoal aqui da plateia, você quer saber o quê? Teu nome e a pergunta.
Boa tarde, meu nome é Amanda May e eu gostaria de saber de vocês a visão sobre a proibição da mensalidade dos conveniados, do aumento da mensalidade dos conveniados acima de 60 anos. Eu acho que é uma grande pergunta que a menina faz. É o seguinte, o pagamento escalonado, ou seja, é progressivo. Na medida que você paga os mais jovens que precisam menos do seguro, então eles pagam efetivamente uma prestação. Quando as pessoas mais precisam do seguro, já na terceira idade, as pessoas são, infelizmente, obrigadas a pagar uma quantia que os exclui do seguro no momento que precisavam. A gente tem que falar rapidinho, porque o espaço na televisão é curto, né? Então vamos começar a invadir o horário do outro mesmo. Respondendo a pergunta da menina, quando a gente vai ficando mais velho, a gente também ganha menos, porque a gente se aposenta. Então eu acho que depois de 30 anos de pagos, plano de saúde, 30 anos de bem pagos, a gente devia ser isenta. Doutor Tibério. Aposentadoria total e restrita. Exatamente. Não existe. Está muito longe das pessoas que têm 30 anos de plano de saúde. Primeiro. Segundo, é o seguinte: os planos de saúde não são filantrópicos, não se propõe a dar aposentadoria. Quem dá aposentadoria é o governo. Sim, mas eu paguei 30 anos de plano de saúde, chego a 60 anos, não tenho mais eu dinheiro, não tenho direito a nada. Nem dispensa, nem aumenta o pagamento então vamos entrar médio. num acordo. Eu não tenho onde buscar dinheiro. O governo é que tem a obrigação para isso, sim, porque mas cobra um imposto. Não pode se onerar. Não pode se onerar por aquele que pagou. Um de cada vez, senão o pessoal de casa ninguém vai entender nada. E os 30 anos que eu contribuí e não usei, você me devolve 10%, 20% pelo menos? Como você Pedro Paulo, eu queria dar uma informação aqui para respondendo a pergunta da jovem. Diga, Fernando. Eu estou aqui com a proposta do governo. Olha, tem uma proposta aqui. A proposta do governo atual, em que ela prevê um escalonamento a partir de 60 anos, 1% ao ano, aumentando, que é razoável. Quer dizer, você não tem o que hoje tem, não é? Mas você vai ter. Essa é a proposta que está no governo, Congresso ou é a medida provisória que está para. Não, talvez saia. É a proposta que está mas no a medida, Congresso. aí é preciso até 60 esclarecer, anos Fernando. ele tem um aumento normal e a partir daí 1%. Daí só pode aumentar, mas é preciso esclarecer, é que infelizmente no Congresso Nacional, e eu falo como deputado, quer dizer, até jogo a pedra para mim mesmo, porque faço parte dessa categoria, mas infelizmente tem deputados e deputados. O deputado Pinheiro Landim, que é o relator do projeto, que é o relator do projeto, o deputado Pinheiro Landim apresentou um substitutivo ao projeto do Poder Executivo, que é uma vergonha. Ele simplesmente copia a proposta das empresas, penalizando os usuários. Outra pergunta, você fala. No caso, hoje em dia, os planos de saúde estão virando necessidade, enquanto deveria ser opção. No caso, eu acho que o governo, que deveria proporcionar a educação e saúde é o mínimo necessário para qualquer cidadão. Será que o Estado não tem uma parcial culpa nisso aí? Será que a quantidade e o aumento dos planos de saúde não está sendo por causa de uma omissão do governo? Será? Eu comecei respondendo a pergunta falando Fernando, exatamente nisso. Eu disse que o problema é que nós estávamos vivendo na sociedade atacando os efeitos. E eu falava que a Constituição nasceu dizendo que saúde e educação seria direito de todos. E como esses princípios não se concretizaram, aí nós estamos convivendo com esse problema. Doutor Tibério. Total razão. A sua colocação é uma colocação muito feliz, uma colocação madura. Porque, na realidade, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão procurando, usa os planos de saúde, porque é um segmento, só aqui em Pernambuco, 700 mil pessoas, usa o plano de saúde para fazer trampolim. Isso que você está colocando é muito ajustado. Eu vou lhe explicar por quê. Porque as pessoas, hoje em dia, existem os planos de saúde como se fosse uma coisa ruim. Diretor de plano de saúde é como se fosse uma geni. Não é como se fosse a geni, todo mundo quer jogar. Então, tem que ser desmistificado isso, porque você já pensou, se não fosse os planos de saúde, como estaria a situação da população com a assistência pública falida? Você já pensou... Olha, peraí, eu gostaria... Termine. Você já pensou, já analisou... Depois sou eu, Pedro. Por exemplo, aqui em Pernambuco, hoje existe um polo médico por excelência. Nós temos os melhores hospitais, nós temos excelentes laboratórios, excelentes serviços de radiologia. Por quê? Porque nós temos planos de saúde aqui que financiaram este desenvolvimento desta tecnologia. Tibério. Se não fosse isso, como estaríamos
a Sociedade Pernambucana, assistência médica aqui em Pernambuco, se não tivesse os planos de saúde. Doutor Tibério Moreno, eu fico tão feliz quando escuto que os planos de saúde estão fazendo uma medicina classe A em Pernambuco. Na verdade, quem está fazendo a medicina classe A em Pernambuco é o usuário. Quem paga o plano de saúde é o consumidor. Evidente, é o usuário que paga. Não é nada. Não existe, veja bem. Mas é não lógico, existe, lógico, então. Não existe nenhuma generosidade do plano de saúde. Só um minutinho, lógico. Não existe nenhuma generosidade de plano de saúde e está oferecendo saúde de qualidade para a população, não. O mendigo não tem plano de saúde, nenhum plano de saúde dá, não. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: saúde é dever do Estado, é obrigação do Estado e direito do cidadão. É claro. Agora, sabe por que a restauração anda mal das pernas? Do mesmo motivo que o Aníbal Bruno anda mal das pernas, porque gente de classe média e rica não vai para a restauração, nem vai para o Aníbal Bruno. Quando a gente fizer uso do Hospital da Restauração, que a gente chiar pelo mau atendimento, pela falta de equipamento, pela falta de material, o serviço público vai começar a funcionar. A preocupação do doutor Tibério e dos outros donos de plano de saúde em atender a população carente não é para dar assistência quando a doença chega cara, não. É para cobrir a doencinha. Porque na hora, e para poder, essa pessoa que tem um salário minguado, todo final do mês tire R$15, R$20 para patrocinar o plano de saúde de doutor Tibério e a própria Sul-América e a própria Unimed, que está aí, Unifácil. Paga um tiquinho, mas você sabe que na hora H não vai ter direito. Pague um tiquinho a Sul-América, nesse que está no jornal, com apenas R$28. O que é que eu vou ter direito no final do mês ou quando eu adoecer com apenas R$28? Deputado Pedro Paulo, é preciso a gente desmistificar essa história de que os planos de saúde, René colocou magistralmente essa questão, de que os planos de saúde estão financiando a rede hospitalar privada. Em primeiro lugar, os grandes hospitais privados aqui, o telespectador e a garotada tem que saber disso, foram financiados pelo Fundo de Ação Social da Caixa Econômica. Foi o próprio Estado que financiou o equipamento desses hospitais. Por outro lado, quando os pacientes, os usuários, precisam dos planos de saúde em patologias mais graves, eles vão se valer de quê? Aí, de repente, o Estado existe. Existe o Hospital da Restauração, existe o Hospital Gama de Magalhães, existe a rede pública. Por quê? Porque essas pessoas são retiradas das UTIs privadas, lançadas na rede pública, e aí o Estado está subsidiando de novo os planos de saúde. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Tribuna Jovem, um programa para jovem de todas as idades. E as perguntas de vocês, nós já temos muitas que estão chegando pelo 439-2206. Daqui a pouco a gente volta. Que a pessoa mude. Agora, preste bem atenção se resolver mudar, se aquele plano está comprando sua carência de verdade ou se é só um plano que está fazendo uma propaganda enganosa. Mudar para cair no pior não adianta. É melhor pensar bem e ler essa questão da compra de carência para não entrar numa fria. O João Alberto de Boa Viagem para o doutor Tibérios. Doutor Tibérios, queria que o senhor falasse um pouquinho da cirurgia de varize, né? Por que a ADMED não atende? Eu tenho uma necessidade de um paciente para se fazer isso, mas não consegui até agora. A cirurgia de varizes tem que ser avaliada. Se a cirurgia de varizes for por ordem médica, aí tem cobertura sem restrições. Agora, se for como embelezamento, é que não tem. Tibério, existe cirurgia sem ser por ordem médica? Não é a ordem médica que eu estou dizendo, uma indicação médica. Então é bom avisar, médica. Aproveitar a oportunidade, então, avisar o consumidor. Se for por embelezamento é que não tem essa cobertura. Eu quero dizer... Só para complementar o que o Tibério disse, é bom então agora o consumidor que está ouvindo o nosso debate, ficar sabendo que quem indica a cirurgia, quem indica o tratamento é o médico. Portanto, clientes e usuários que gostam de ir a médico e dizer, me opere, faça isso, não faça não. Quem tem que definir é o médico, como o doutor Tibério colocou Exatamente. Bem. Agora, uma vez o médico decidindo a cirurgia, ele paga, não é verdade? Pedro Paulo. Se tiver indicação médica formal, tem cobertura. Quem quer fazer perguntas? Fala você, teu nome e a pergunta. Cecília, é para a doutora. Eu gostaria de saber se uma pessoa que passou a vida inteira pagando a Golden Cross e de repente tem seu atendimento cortado nos hospitais, o que é que ela pode fazer? Atendimento cortado nos hospitais por quê? Porque eu uso... Não aceita mais o plano. Porque não aceita mais o plano de saúde. Não, tem que ir procurar um hospital que aceite o plano e são poucos os hospitais que estão aceitando agora. Então, veja bem, isso foi no momento da crise, quando a Golden estava devendo aos hospitais, né? Naquela confusão da falta de pagamento. Veja bem, essa pessoa, se deixou de ser atendida, ela pode entrar até com um processo de indenização contra a própria Golden, contra o hospital que deixou de atender. Agora, se ele foi cancelado do plano porque ele deixou de pagar o plano, foi isso? O atendimento é que foi negado, porque o hospital, a Golden estava devendo. Então, se ele foi atendido no serviço público, ele acione judicialmente a Golden e o hospital que negou atendimento, se ele estava em dia com a Golden. Deputado, pois não.
Olha, uma outra coisa que eu acho importante a gente aproveitar e discutir aqui dentro dos planos de saúde, inclusive dentro do projeto que eu apresentei à Assembleia e foi transformado em lei depois cassado pelo Supremo, nós encampamos, a garotada precisa saber disso, A propósito, deputado, o senhor está utilizando os planos de saúde, a causa dos planos de saúde como trampolim? Não, eu não sou candidato a nada, eu não sou malabarista para estar usando trampolim. Eu acho que, me parece que quem está ganhando muito dinheiro é que está bem nesse trampolim. Eu não sei quem, mas tem gente que está ganhando nessa história. Agora, isso fatura 20 bilhões de dólares anos. É hoje o segundo maior, a segunda maior atividade econômica do país. Mas eu gostaria de colocar o seguinte, é o problema da livre escolha dos médicos. Porque muitos planos de saúde, além de cobrar caro e ainda ter as carências, as excepcionalidades, eles ainda fixam uma relação de médicos. E se criou devagar nessa história um verdadeiro cartório. Cada plano tem o seu cartóriozinho, eu tenho minha relação de médicos. Uma das reivindicações, e aí eu encampei no projeto, atendendo à Sociedade de Medicina, ao Conselho Regional de Medicina, a do ZEP, enfim, todas as entidades médicas e de usuários de seguro de saúde. O que é que a gente propôs? A livre escolha do médico. Eu tenho o meu médico. Se o meu médico ele recebe de acordo com a tabela da companhia de seguro da empresa de medicina em grupo que eu tenho o meu seguro, que eu utilizo meu médico. Eu não posso ser compulsoriamente obrigado a usar o médico que eles querem. Então isso também foi aprovado e isso também tem que ser objeto de regulamentação no Congresso Nacional, porque as empresas também não querem isso. Diga, presidente. Veja, Pedro, todas as coisas que você já colocou. Você está sempre contra mim, por quê, rapaz? Não, eu estou a favor. Eu estou apenas só lhe esclarecendo. Ah, obrigado. Viu? Eu quero dizer o seguinte, todas as questões que foram colocadas aqui na mesa, eu queria dizer que já existe essa resolução. Por exemplo, com relação à livre escolha, já existe a livre escolha. Os seguros-saúde, a diferença de seguro-saúde para plano de saúde é exatamente essa, que o seguro-saúde, a pessoa tem a livre escolha. Ele vai ao médico que bem quiser e entende. É livre, ele pode ir a qualquer um. No plano de saúde, aqui tem uma rede preferencial credenciada. Só que aqui o que acontece é o seguinte, é que como a povo a remuneração é pequena, então o associado não quer ir a um livre escolha, porque ele vai ter que pagar para reembolsar. Então ele prefere ir ao que é credenciado, porque quem paga é o seguro ou o plano de saúde que paga no final do mês. Essa é a diferença. Diga, doutor Fernando. Tem uma contribuição e uma informação importante a dar, inclusive talvez aqui para o deputado Pedrito, para o futuro de um outro projeto dele. É no sentido de que é com relação à carência, viu? É normal os planos de saúde apresentarem carência. Nós estamos inovando nessa parte porque o estudante de direito, por exemplo, nós abolimos qualquer carência. O estudante de direito pode entrar no plano de saúde da OAB sem nenhuma carência. Ele entra e pode fazer qualquer cirurgia no dia seguinte. Porque a gente entende que até uma determinada faixa de idade não há risco nenhum. Né? O risco é mínimo. Então o estudante de direito ele tem isso. E agora, uma outra coisa que nós fizemos para ajudar o nosso plano de saúde é que implantamos uma farmácia para os advogados e seus familiares e estamos vendendo remédios aos advogados e seus dependentes a preço de custo. A Maria Joana, do IPCEP, pergunta aqui para a doutora Renê Patriota, por que os planos de saúde aumentam anualmente? Né? Plano A mais caro que plano básico e quando a gente observa as diferenças, a única diferença que existe é a enfermaria e um apartamento. Isso é uma coisa que a Delegacia de Ordem Econômica, junto com o PROCON, tem que fiscalizar. Como o plano de saúde, seguro-saúde, é uma coisa que não tem regulamentação, parece mais casa de mãe Joana, então cada um aumenta como quer, muda do nome de A para B, o plano é modificado, como ela diz, pensa que é amplamente é modificada a prestação e a mensalidade. Na hora que a pessoa vai usar, percebe que a única diferença é exatamente essa mudança de enfermaria para apartamento. Então, um aumento muito grande, vocês devem solicitar o plano de saúde ou ao seguro-saúde por escrito qual foi o índice aplicado para aquele reajuste. O Jorge Dias, de Maranguape Zero, está assistindo o programa. Uma boa tarde para vocês aí de Maranguape. Muito obrigado pela audiência. Diz aqui para a doutora Renê. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Renê. Né? Qual a sua religião? O que levou a senhora a defender essas pessoas? Né? Foi meramente um fator profissional ou pesou também o lado humano?
Olha, foi principalmente o lado humano. Eu tinha uma amiga, uma paciente, que era portadora de câncer de mama. E na hora dela fazer o tratamento quimioterápico, a Unimed negou o tratamento e essa pessoa procurou sozinha, o PROCON procurou fazer campanhas, pedágios, etc. Então, presenciando o sofrimento daquela pessoa, eu entendi que a partir daquele dia, qualquer pessoa que nos procurasse, eu ia tentar ajudar, ia fazer o caminho, a via cruz do consumidor. Minha religião é católica e eu acho que a lei é amar o próximo como a si mesmo. Portanto, se um dia eu estivesse passando por uma situação dessa, de doença ou de um constrangimento, eu ia ficar muito feliz se alguém me ajudasse. Por isso que eu quero ajudar as pessoas, porque eu acho que a lei é essa, ama o próximo como a ti mesmo. Luiz Carlos, de Casa Amarela, para o doutor Tibérios. Doutor Tibérios, tem plano de saúde com franquia, que é a carência. O senhor concorda? Qual a explicação que o senhor tem para isso? Eu não entendi bem a pergunta. É isso mesmo? Deixa eu ver. Plano de saúde tem franquia, que é a carência. O senhor concorda? É isso mesmo? É isso mesmo. Ele está dizendo que o plano de saúde já tem a franquia como carência. Ah, tá. Entendi. Pois não, doutor? Não, veja bem. Quando eu falei em franquia, que eu fiz um paralelo, o que eu quis falar foi o seguinte, é que se houvesse uma franquia, por exemplo, no atendimento, os planos de saúde se tornariam mais fácil de pagar, se tornariam muito mais barato, porque a utilização seria mais disciplinada. Foi com esse enfoque que eu quis dar. A Deise de Boa Viagem para a doutora Renê, por que os médicos e os laboratórios não cobram o mesmo valor dos pacientes, né, para que eles recebam do plano de saúde? Essa pergunta é muito interessante e vale salientar o seguinte, quando o médico recebe... Como é que isso funciona, né? Uma consulta, doutora Renê é ginecologista. Ginecologista. Né? Chega uma pessoa... Você foi lá? Não, isso aí fica complicado, né, deputado? Aí chega uma pessoa lá no consultório dela, né? Aí quer fazer a consulta, aí ela cobra particular para essa pessoa a média de R$60. 60, R$80, né? R$60. 60 reais. Né? E a senhora, se ele tivesse um plano, cobraria quanto do plano de saúde? Veja bem, a ideia da Associação Médica Brasileira é que uma consulta valeria hoje R$40. Acontece que a maioria dos planos pagam R$20. Porém, a Sul América, no seu plano especial, já reembolsa para o médico não credenciado R$69. Portanto, o que acontece é que o consumidor, nessa angústia de ir para o médico da rede credenciada, porque não vai ter o dinheiro para pagar na hora, o que não precisa, basta você pagar o médico quando for ressarcido. Então, ele teria o reembolso de R$60, R$69 e às vezes R$40. Tibério, não fique dizendo que não é verdade não, porque é verdade. Veja, lógico, você não falou, você não falou, mas eu percebi. Veja bem, uma consulta da Sul América Básico, o reembolso é de R$40. Quando o associado... não, Renê. Oi. Quando o usuário procura um médico credenciado, a Sul América só paga 21. E sabe o que está acontecendo? A classe médica também está dando consulta de 20. Ou seja, em vez de examinar o paciente, pedir os exames necessários, diz o seguinte, eu recebo pouco, vou atender mal. É preciso que o consumidor fique de olho, exija uma consulta decente. Renê, me permita, eu acho que tem que presidir. A atividade profissional médica tem que presidir um mínimo de ética. Se você recebe, respeito. Veja bem. Você pode ser chamado ao Conselho Regional de Medicina por isso. Poderei ir, não faço questão nenhuma, mas é verdade. Dá licença, Renê. Deixa eu terminar para a ideia não ficar ofuscada. Concorda em atender um paciente por R$20, me parece que não é ético, não é correto você agora dizer, agora eu vou dar um atendimento de 20 ou um atendimento de 80. Porque aí a gente está entrando na lógica das próprias seguradoras. Veja as próprias empresas de seguro. Nós não podemos aceitar isso. Doutor Tibério, foi não. Mais ou menos parecido com a história de um cliente, chegou um cliente particular no consultório de um médico, isso é para poder quebrar aí a seriedade, e então a consulta do médico era R$150. Esse doutor, faça uma diferença, isso não posso, a consulta, o preço é esse mesmo, tal, não tem diferença. Aí terminou de examinar, doutor, não tem jeito não tem não. Então examine mais um pouquinho. Tibério, a gente não adianta tapar o sol com a peneira. Veja bem, esse assunto foi bem colocado, a pergunta que veio do ouvinte foi muito bem feita, e o que eu vou colocar aqui é uma coisa muito clara. Todos nós sabemos que o serviço médico anda ruim, e os convênios pagam muito mal a classe médica. Agora, não adianta a gente colocar o sol com a peneira, porque a reclamação é geral da população, que eles estão sendo mal atendidos. É evidente que quando um médico se propõe a atender um paciente, não estou falando de mim nem de alguns colegas, mas alguns colegas fazem isso e você sabe disso. Eu não sei. Você sabe disso, eu não. sabe?
Veja bem, alguns colegas atendem, só dão 20 conto de consulta. Alguns colegas só dão 20 conto de consulta. Outros atendem até de graça, mas dão como se fosse 100, porque o fato de você atender um paciente de convênio, cortesia ou particular, isso não tira a qualidade da consulta. Agora, o que eu quero dizer é que a desinformação do usuário em relação ao reembolso que ele tem direito e o volume de consulta que o médico tem que fazer está tirando a qualidade. Se os ouvintes tiverem a oportunidade de telefonar para cá, vão confirmar que as consultas são de má qualidade. Mas quem atende isso é o médico. Aí é que tá. Sim, o médico também deve ter cuidado e atender bem. O serviço de saúde não tem nada com isso. Quem está falando isso é o doutor Renê. Gostaria que ficar bem explícito aqui, o doutor Renê que está falando. Exatamente, eu não tenho que Olha, esconder nada. aí, veja bem, aí é a prática, Renê, dá licença, é a prática de uma mercantilização da medicina, que vai se generalizando. Na medida em que o Estado vai se ausentando do serviço de saúde pública, da prestação de serviço que deveria ser universal à população, começa a se entrar num grande negócio. Então a saúde Mas o passou médico a ser... deve mudar o comportamento, entendeu? Agora eu vou dar uma de Tibério, me ouve um pouquinho. Vou dar uma de Tibério. Veja bem, o problema, Tibério está calado. O problema todo é o seguinte, é que nós não podemos continuar a tratar a saúde como um bom negócio. Ela pode ser até um negócio, mas ela tem que ter critérios e tem que ter parâmetros. Diante disso, o que a gente precisa ter é controle rígido sobre isso, e isso só se dá através de uma lei que regulamente os planos de saúde. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Tribuna Jovem, um programa para jovem de todas as idades. Continue ligando para esse número, 439-2206. Seus planos de saúde só existem por causa da omissão do governo, e vocês sabem disso, e é por isso que abusam. Não, veja bem, nós não